em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 401. Olha aí o começo de um novo ciclo aqui do podcast Cinemação. Eu sou Rafael Arinelli e vamos diferenciar missão de propósito. E eu sou Carissa Vieira e assim, eu acho que eu vou criar polêmica hoje. Opa! Aê, que bom. Eu sou o Vitor Martins e eu espero não criar polêmica hoje, porque eu gosto muito do assunto. Então, o papo promete, hein? Tá prometendo. Eu sou Daniel Cury e cuidado com as coisas que você quer. Pode ser que você não precise delas. E hoje a gente vai falar de 2 filmes que falam disso. Pois é. Sabe que você falou isso, Dani? Eu lembrei que meu pai, quando a gente tava começando a aprender assim a mexer com o dinheiro, meu pai chegava pra gente quando a gente queria gastar nosso dinheiro, né, com alguma coisa, meu pai falava assim: pensa, é desejo ou necessidade? Por aí. Pois é. Muito bem, meus amigos, estamos aqui nesse podcast 401 para bater um papo aí sobre 2 filmes, né? 2 filmes que chegaram forte no começo do ano, final do ano passado, começo desse ano. Aí era um período ali que a gente estava aqui de férias, mas estávamos de olho nos filmes, assistindo e tal. E a gente sabia que esses filmes, de alguma forma, iriam cair aqui pra gente. A gente vai falar hoje sobre Soul e vamos falar também de Sound of Metal, que foi traduzido aí, né, aqui para O Som do Silêncio, que se fosse traduzido de novo para o inglês, que seria The Sound of Silence, seria uma música do Paul Simon e o Art Garfunkel. Que tem a ver, e que tem a ver, e Som do Silêncio acho que é melhor que Sound of Metal, mas tudo bem. Também acho. Polêmicas, também acho. Vamos para as polêmicas depois. Pois é, então assim, a gente vai bater um papo sobre esses 2 filmes, lembrando você, ouvinte, né, que vamos dar spoiler, então aqui a gente vai analisar o filme, falar sobre tudo que envolveu, né, esses 2 filmes. Vamos começar com Soul, então se de repente você não viu o Soul, pode pular, vai estar marcado aqui, né, no podcast, no post desse podcast, pode pular direto para Sound of Metal ou, né, fazer o inverso, então fica a seu critério. E para bater esse papo aqui, temos 2 convidados sensacionais que eu tenho que agradecer de antemão aqui o fato deles estarem aqui com a gente, porque eles vieram aqui de última hora, a gente chamou e tal, e eles toparam, estão aqui. Então a primeira convidada, a Carissa Vieira, que veio mais uma vez, né, ao podcast do Cinemação. Cá, feliz 2021 para você, a gente não tinha se falado antes. E muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Cinemação mais uma vez. Eu que agradeço o convite e feliz 2021 para vocês também, e que esse ano seja melhor do que o ano passado, porque foi um ano difícil, né? Então eu espero que esse ano seja um pouco menos difícil, pelo menos isso. O menos pior, né? Exatamente. Eu até queria desejar que ele fosse um ano bom, mas assim, ainda a gente tá longe de tomar uma vacina. Mas eu espero que ele seja mais tranquilo, mais legal do que o ano passado, né? Que a gente se enganou durante esse período mesmo, assim, perto do carnaval. A gente não imaginava que seria do jeito que foi. Exato. Mas é isso, assim, que 2021 seja menos cruel. Exato. Como o Dani fala, né? Que seja um ano de tédio, né, Dani? Sim, por favor. Tem um pouquinho de tédio, a gente precisa, né? Nunca quis tanto tédio na minha vida. Pois é. Cara, diz pra gente como é que tá então seus projetos aí, onde que você está, onde que o povo já te encontra, né? Quem quiser vai escutar você falando aqui no podcast hoje, mas quem quiser te acompanhar, ainda tá firme e forte lá com o canal no YouTube, como é que tá? Já começou o Carissa Cast? Então, eu tô firme e forte no canal do YouTube, tô produzindo conteúdo pro Instagram
reclamando no Twitter, mas olha só, finalmente eu tenho um podcast. Aê! Começou agora há pouco, acho que, enfim, quando esse episódio for ao ar, deve estar prestes a lançar o 4º episódio do 4º programa do podcast, que é o Biscoiteiras. Sou eu, a Larissa Padron e a Camila Henriques. A gente está falando dessa temporada de premiações. Então, assim, é um projeto híbrido entre podcast e live, mas as lives, elas vão para o podcast também. Uhum. E aí a gente leva vários convidados e tem um pessoal bem legal. Já saíram alguns episódios com uns convidados bem interessantes falando sobre lobby e, enfim, Globo de Ouro. E é isso, é a temporada de premiações. Tá bem divertido, até porque a gente também conta as fofocas dessa temporada de premiações, porque o que importa é isso. Exatamente, cara, que demais saber disso. Então fica aí o convite, né? Os ouvintes aqui do Cinemação vão lá conhecer o podcast da Carissa, o Biscoiteiras, né? Um podcast aí novinho em folha, aí 4 episódios, que maravilha. A Larissa Patrão já gravou aqui com a gente também, excelente. Tenho certeza que vocês estão detonando lá. E queria aqui também agradecer, né, a presença do Vitor, que veio aqui participar com a gente, primeira mão, estreia do Vitor, tapete vermelho aqui pra ele, entrando aqui. Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui também. Se apresenta aí, né, pro nosso público. Eu que agradeço o convite. Prazer, gente. Meu nome é Vitor Martins, jornalista, crítico de cinema. Eu também espero que esse ano seja um tédio. Falar que desejar feliz ano novo é muito forte. Felicidade é uma palavra muito forte atualmente pro povo brasileiro. Mas, feliz ano novo. E eu escrevo no meu site, assim falou o Vitor, eu escrevo críticas, artigos, cubro festivais, essas coisas aí, de gente que trabalha com cinema, e reclamo pra caramba no Twitter, falam de BBB, essas coisas. Maravilha, melhor coisa, vocês só estão fazendo conteúdo de qualidade. Pô, jornalismo é a profissão da fofoca, né, cara? Você estuda 4 anos pra você ter um diploma em fofoca. Pois é, Vitor, obrigado pela sua presença, por ter aceitado tão em cima da hora vir aqui. Realmente a gente fica muito feliz, obrigado mesmo. Espero que a gente possa trocar mais ideia aqui, seja o primeiro de muitos, então seja bem-vindo, sinta-se em casa, tá? Pode interromper aí o Dani, xingar a gente, estamos acostumados. Que isso, gente, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Maravilha. Vamos então bater esse papo sobre Soul e Sound of Metal logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Depois de um podcast todo narrado, roteirizado e tal, agora estamos aqui novamente no podcast Cinemação 401, no formato tradicional que você já conhece, mas isso não significa que não faremos mais podcasts roteirizados. Isso significa que você que está aí precisa mandar seu comentário pra gente para dizer se você gostou ou não gostou de podcasts roteirizados, né? Para fazer isso, você pode mandar o seu e-mail pra gente, para contato@cinemação.com, ou acessar o nosso site, o cinemação.com. Lá dentro do nosso site, você vai conseguir deixar seu comentário na área de comentários, e aí você, né, vai poder interagir com outros comentários lá, ou também você pode visitar a gente dentro das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos em todas as redes sociais possíveis, nós estamos lá. Então você pode mandar direto seu comentário para a gente, comentar na postagem, né, que a gente fizer aqui do podcast e tudo mais. Além disso, vale ressaltar que este podcast aqui, o Podcast Cinemação, ele está nos principais agregadores de podcast que existem no Brasil. Então estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast e estamos também no YouTube. Se você não sabe, então é outro canal que você pode ouvir os nossos podcasts. A gente sobe toda segunda
segunda-feira lá o podcast na íntegra, para quem quiser ouvir pelo YouTube, depois de assistir aquele vídeo e tal, já coloca o nosso podcast na sequência e aí você consegue ouvir e ficar por dentro de tudo que foi falado aqui no podcast do Cinemação. É isso, então manda seu comentário e fala pra gente o que você achou do podcast 400, a gente tá maluco pra saber o que vocês acharam desse podcast novinho e cheio de história pra contar, né, Dan? Exatamente. E se você quiser ouvir esse podcast, quiser que a gente faça mais desse tipo de podcast, ou quiser que a gente invista mais nesse tipo de produção que é um pouco mais complicada, mais difícil, demanda mais tempo, você pode ser um patrão ou uma patroa do Cinemação, porque daí você vai colaborar financeiramente para que a gente fique rico e tenha dinheiro para pagar as contas desses podcasts que custam caro, né? Custam muito tempo e muita energia e tudo mais. Então, para fazer isso e ainda fazer parte do nosso grupo no WhatsApp e ainda ganhar presentinho todo ano, que recentemente um monte de gente ganhou, então só perguntar para quem já é patrão ou patroa, você vai saber quais são os presentes que chegaram. É só você entrar em cinemação.com/contribua, clicar na opção que você quiser, tem Apoia-se, tem Patreon, o que você quiser, e no valor que você também achar que a gente merece ou que couber no seu bolso. Vai lá e seja um patrão ou uma patroa do Cinemação. E a gente quer fazer uma retratação aqui, né, no podcast, e afinal de contas, no podcast 400, a gente faz ali, passa uma ficha técnica, né, de quem foi que participou, quem ajudou a gente, quem foi que fez as vozes e tudo mais. E faltou no final do podcast a gente falar da Bárbara Kruzinski, que esteve aqui com a gente, grava podcast regularmente aqui com a gente. Foi inclusive a Bárbara que indicou aqui a vinda do Vitor para gravar o podcast aqui com a gente. A Bárbara é super parceira e por uma falha nossa que o nome dela não está lá, não foi narrado, né? Não foi narrado no podcast 400. Então, deixar aqui esse registro. Bárbara, muito obrigado por toda a sua dedicação, ajuda com a gente. A voz da Bárbara tá num trechinho que a gente colocou quando a gente fala do livro You Couldn't Ignore Me If You Tried. E é uma pessoa que fala ali justamente sobre o John Hughes. Ela fala um pouco sobre como era ele na juventude e tal. E a Bárbara fez esse trecho pra gente. Tá lá no áudio, né, eternizado no podcast 400. E a gente queria deixar aqui esse registro também que a Bárbara esteve presente no podcast 400. Feita essa retratação aqui, queria convidar você também, pessoal ouvinte aqui do podcast, a galera que acompanha a gente, a entrar no nosso Telegram. O nosso Telegram é esse espaço gostoso que a gente tem ali no Telegram, onde você se inscreve e aí você vai receber notícias, né? Ao passar da semana aí, você fica recebendo notícias sobre várias coisas. Então, é só você entrar lá, se inscrever e deixa a coisa rolar, que você vai estar sempre em contato com alguma coisa de entretenimento, questionários, né, enquetes que a gente faz por lá também e tal. Então, vai lá no Telegram e procura por Cinemação. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, temos aqui vários comentários, né? Mas dessa vez vamos focar aqui no comentário especial que chegou da Kátia Barga. Kátia Barga, que é patroa aqui do podcast Cinemação, é uma pessoa que sempre está ajudando a gente, já fez locução pra gente também, sempre está aqui presente, é uma pessoa que a gente tem muito carinho. E o que ela mandou pra gente, Dan? Ela mandou um comentário super legal no 399, né, que foi sobre expectativas para 2021, que foi um papo super gostoso, super leve, né, e ela comentou isso: que papo mais gostoso para abrir essa temporada 2021. É bom porque 2021 tá tipo um 2020 parte 2 o retorno, então o pouco de leveza vai bem. Esse programa de expectativas virou quase um exército de futurologia, só encontrando a mãe de Ná anterior para acertar o que sai mesmo esse ano. Ainda tô esperando ansiosa Um Lugar Silencioso 2, mas meio que nem tô mais prestando atenção em datas e adiamentos. O que vier veio. Mas dá mesmo medo de pensar quais vão ser os reflexos desse período obscuro que estamos vivendo, especialmente para o mercado de audiovisual nacional, né? Até mandou uma carinha triste, porque realmente são as preocupações que a gente colocou no podcast, apesar do papo leve.
A gente ainda vai discutir muito por aqui também, né, sobre esse assunto. E é isso, o jeito é seguir com leveza e tentar espantar um pouco os problemas com bons filmes. E eu acho que depois, né, de um ano de pandemia, a gente aqui também tem esse dever de a gente posicionando, né, a galera que não tá acompanhando direito o que tá acontecendo no audiovisual e tudo mais. De repente fica aí, né, a dica. Quem sabe a gente não fale como está o cinema nacional em 2021, né? Faz um ano que está tudo parado e tal. E aí, será que melhorou, piorou e tal? Aí é a galera que tem que falar, né, Dan? Exatamente, a gente ainda vai discutir sobre isso, com certeza. Is this heaven? No. Is it H-E double hockey sticks? Hell. Quiet, Coyote. It's easy to get turned around. This isn't the great beyond. It's the great before. The great before? Oh, we call it the U Seminar now. Rebranding. Chegava nas telas no dia 7 de janeiro de 2021 o filme Soul, mais precisamente, né, no Disney Plus. Esse filme que custou ali em torno de 150 milhões de dólares e dizem, né, porque nada é muito certo nessa coisa do streaming, dizem que o filme já arrecadou aí em torno de 104 milhões. Então é um filme que ainda aparentemente não se pagou totalmente, né? Tudo especulação, porque como a gente sabe, as plataformas de streaming são muito fechadas, né? E é difícil, inclusive, deles liberarem com quanto que eles gastaram para produção, quanto que eles estão arrecadando e tal. Então fica tudo muito nebuloso aí, então a gente não tem fontes exatamente muito claras sobre isso. Mas Dani, diz pra gente, Soul, novo filme da Pixar, né? Aquele filme que quando ele aparece já vai caindo o cisquinho no olho, né? Aquela lagriminha já começa a encher e tal. Diz pra gente quem é que compõe, né, a ficha técnica de Soul, quem que é o diretor, roteirista e tudo mais. Diz aí, Dan. Então, o filme tem a direção do Pete Docter, Sim. que é famoso, acho que é o atual nome, forte, único, né, nome, né, da velha guarda da Pixar, vamos dizer assim, né, que acho que se manteve aí e tal. Ele dirigiu Up, ele dirigiu Monstros S.A., Divertidamente, né, e todo mundo tá comparando esse filme com Divertidamente, dá pra gente falar sobre isso, mas ele também tem a direção do Camp Powers. O Camp Powers também tem participação no roteiro de um outro filme que tá agora nessa temporada, que é Uma Noite em Miami, né? Que a gente pode vir a falar dele mais pra frente aqui no podcast. Então é um nome que a gente vai ver em mais de um filme aí. E o roteiro é também do Camp Powers e do Pete Docter e também assinado pelo Mike Jones, que fez parte da equipe criativa da Pixar há muito tempo, né? Fez vários filmes em outras funções, né? E também é o roteirista do próximo filme da Pixar, que vai se chamar Luca, né? Que deve sair ainda esse ano, inclusive. A montagem do Soul é do Kevin Nowtin, que é do Up e do Divertidamente. A fotografia é de duas pessoas, né? Do Matt Asbury, que participou do lado Viva, dos Incríveis 2 e tudo mais em outras áreas também, não necessariamente como diretor de fotografia, mas ele divide com o Ian Mejben, que é do Procurando Dory e daquele curta chamado Bao, né? Então é bem assim, a Pixar ela funciona desse jeito, né? Ela tem vários artistas, muita gente envolvida em vários projetos e eles fazem de tudo um pouco e tudo mais. A trilha sonora desse filme é do Trent Reznor e do Atticus Ross, que fizeram a trilha de filmes como A Rede Social, da série Watchmen e do Mank, que também tá nessa temporada aí de premiações, né? Então até, ou por esse filme, ou pelo Mank, ou pelos dois, eles devem receber aí uma indicaçãozinha de melhor trilha sonora ao Oscar, né? Uma indicação ao Oscar por esse filme, ou pelo Mank. Enfim, vamos ver, né? E os caras estão arrasando muito, assim, na qualidade mesmo, né, da trilha. E no elenco original, né, caso você tenha visto legendado ao filme, a gente tem o Jamie Foxx, a Tina Fey, né? Inclusive dizem que o Jamie Foxx teve uma participação bem grande na elaboração do filme, em várias outras coisas, além de só dar a voz ao personagem. E também tem a voz da Alice Braga, do Richard Ayoade, da Angela Bassett e do David Diggs, né? São aí as principais vozes que a gente ouve na versão legendada. Uma pena que a legenda da Disney Plus tá péssima, mas tudo bem.
Fica a dica aí, né, Fica Disney? Aliás, legenda na Disney Plus tá com sérios problemas, né, em várias obras, né? Então... Não, eu achei muito ruim a legenda, sabe, essas traduções, a forma. Acho que eles estão, sei lá, acho que eles se focaram tanto que as pessoas assistem dublado que eles esqueceram de um detalhe, né? A se pensar também sobre isso. Né? É interessante, né, da gente começar justamente por esse filme, que era um filme muito aguardado ali da Pixar, né, com direção justamente do Pete Docter e tal. Eu gosto também de ressaltar que a Pixar, ela tem essa cultura dentro dela de ir introduzindo e de fazendo... Quando vai sair um filme, né, eles testam muita coisa antes, né, então sempre são roteiros muito bem trabalhados e tudo mais, e existe, né, essa primeira linha de diretores que ficam ali na Pixar, que hoje, como o Dani bem falou, é encabeçado pelo Pete Docter, mas você tem uma segunda linha que geralmente são esses diretores que estão subindo, né, como se eles estivessem sendo preparados para fazer futuros longas e tudo mais, que são geralmente aqueles diretores que dirigem aqueles curtas, porque aqueles curtas que iniciam geralmente os filmes da Pixar, né, que agora a gente não viu isso porque o filme tá no streaming da Disney e tudo mais, mas é interessante essa estrutura criativa que a Pixar vai trazendo. E aí o filme que conta essa história desse músico, né, basicamente ali a gente tá vendo, né, esse músico que tá ali em busca do seu sonho e tudo mais. Quando ele finalmente tá próximo disso, ele acaba sofrendo um acidente, ele fica em coma e aí sua alma, seu espírito e tal vai para um determinado lugar e lá ele tenta fazer o possível para ele voltar pro corpo dele, para daí sim ele poder realizar o sonho de vida dele. E nesse trajeto ele acaba conhecendo uma outra alma que ali está, que nunca nasceu, e ali ele precisa ajudar essa outra alma a encontrar, né, o propósito dela, a missão dela ali e tal, que é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje também. Mais uma vez, vamos falar da parte técnica do filme, impecável, né? Como sempre. A Pixar, cada vez que ela vai soltando novos filmes e tal, a gente vai vendo cada vez mais camadas sendo descobertas ali, né? São texturas novas, são criações novas, luzes novas e tal. Só essa parte visual, assim, eu já acho muito, muito interessante da gente ver como é algo que tende a ir melhorando, né, com o passar do tempo. Um filme bastante musical, né? É interessante notar, assim, que os ambientes que eles criam, porque quando eles criaram lá no Divertidamente, ou até em outros da Pixar, né, com outros mundos e tal, geralmente você pensa assim, é um mundo cheio de coisas, cheio de criatividade e tudo mais. E nesse caso, tanto aquele lugar que as pessoas vão quando elas estão perdidas ou estão absortas, né, no que elas estão fazendo, e o próprio pré-vida, né, assim, que tem o pré-vida, e não chega a mostrar o que é pra onde você vai quando você morre, né? Ele só mostra aquele caminho, aquela esteira. É tudo muito simples, né? Tudo muito minimalista, né? E aí eles gastam, vamos dizer assim, né? A criatividade, e não o excesso no sentido ruim, mas o monte de cores, e de coisas e de vida, né? E de elementos nas cenas que se passam em Nova York mesmo, nas cenas que se passam na cidade, né? Onde o Gardner vive e tudo mais. Então é legal isso, assim, eles, em vez de usar toda a criatividade para criar um mundo diferente, eles usaram esse monte de elemento para fazer o mundo que a gente conhece, que é o mundo real, e aí o resto é minimalista. Tem criatividade, claro, tem pensaram muito em como fazer, mas você vê que assim, é tudo muito azulzinho, clarinho, não tem tanta cor, né, tudo meio pra dar um ar de algo meio espiritual, mas ao mesmo tempo até condiz com o filme, né, porque o filme a mensagem final dele é do tipo, a vida vale a pena, viver é bom e tal. Então se lá fosse muito maravilhoso, você não ia querer viver, sabe? Realmente a menininha tinha razão, a 22, né? É melhor ficar lá mesmo. Então ele faz parte do processo, né? De mostrar, né? E aí tem outra coisa que é interessante, que é justamente isso, né? O cenário, então assim, a gente tem aqui a introdução, né, de Nova York dentro do universo Pixar, vamos dizer assim, e a introdução de um protagonista negro, que era também algo que a gente ainda não tinha visto dentro da Pixar. Então, a gente trazer essa cultura, que é uma cultura muito forte de Nova York também, é interessante porque... Vários, né?
Os bares, exatamente, o soul, jazz e tal, que é algo que tava, assim, completamente esquecido, né, por toda a cultura Pixar, né? Justamente, eles ampliam para um lado que eles não tinham ido, né, mas ao mesmo tempo, enfim, a história o ambiente dele, né, viver lá na região do Brooklyn, Bronx, todo aquele lado que tem muita gente que, né, que vive do jazz, que vive o jazz, né? É só um universo. Poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser um cara apaixonado por piano clássico, podia ser um cara que gosta de tocar qualquer outro tipo de música, ou que gosta de escrever, ou que gosta de qualquer outra coisa. E é simplesmente um ponto a se escolher e tal. Eu achei bem... pra pontuar, pra mostrar esse momento, assim, né? A gente já viu em outros estúdios de animação, já tinham colocado protagonistas negros, geralmente um só. E é a primeira vez que a Pixar faz isso. E aí lá vou eu já criar polêmica, né? Por favor. Eu acho positivo, eu acho interessante, mas eu lembro que na época que saiu o trailer já começou a polêmica, na verdade, porque teve a discussão de, ok, vão fazer o que todo mundo faz, que é ter o protagonista e que ele vai passar, tipo, meia hora, sabe, no filme sendo negro e o resto do tempo ele vai ser outra coisa. E, de fato, é algo recorrente nas animações com protagonistas negros. É muito curioso isso. E mesmo que o Soul, ele tente em alguns momentos, porque a gente tem esse vai e volta, né, do protagonista. Ele não fica o tempo todo sendo humano, mas ele também não fica o tempo todo sendo uma alma, digamos assim. Mas é questionável, assim, por mais que eu ache que a ambientação é bem boa, eu gosto de como eles usam o jazz, inclusive o pessoal que fez a música do Soul é o mesmo pessoal que trabalha com David Fincher e que fez a trilha do Mank, e eles são muito competentes, assim, eu acho que inclusive o que eles fazem no Soul é maravilhoso. Eu acho também que, assim, a arte mesmo, a animação, ela sai até do tradicional que a gente vê na Pixar. Eu gosto muito de como a animação, os traços e as escolhas mesmo de técnica de animação, assim, elas são interessantes. E eu gosto de como eles criam aquele ambiente de jazz, como eles usam a música para isso e tal. Mas, sei lá, pra mim tem um pouco... Eu acho que a crítica faz um pouco de sentido com relação à ideia da negritude, de como ela é colocada. Dito isso, o filme funciona. Sabe, é bonitinho. Não tô aqui pra dizer assim, eu odiei, nem nada do tipo, não, porque, inclusive, essa é uma das coisas polêmicas. As pessoas acham que eu odiei o Soul, gente. Não é porque você vai e questiona uma coisa que você odiou o filme, gente. Pelo contrário. Exatamente. Até porque a arte tem um propósito de discutir, né? De fazer as pessoas pensarem. E eu concordo com a Carissa, assim. Nossa, eu ia falar isso justamente. Que me incomoda um pouco, sim. Mas ainda assim um bom filme. Em termos de animação, talvez seja... Visualmente falando, talvez seja um dos melhores da Pixar. É muito ousado, eu achei. Aquela ambientação das almas, né? Daquele mundo onde aquelas almas estão, eu achei fantástico. Principalmente aquela parte do limbo que... Quando conhece aquele rapaz do barco e tal, eu achei brilhante, mas, de fato, não é exatamente um filme que pode se chamar de representativo, né? Quando eu tava falando disso, eu acho que o pensamento era meio que esse, assim, é o famoso, assim, é o que eu falei, né, de, poderia ser qualquer outra paixão, qualquer outra pessoa e tal, e então eles escolheram um protagonista negro, mas em nenhum momento você tem questões, né, da negritude e tal, o que é importante também, óbvio, né, ele tá vivendo a vida dele, sendo um professor, tendo um sonho, é importante, né, que você tenha representatividade nesse sentido, né, obviamente, né, sem necessariamente trazer questões ou enfim, citar sobre a negritude dele, isso não é falar, e é bom que seja assim, eu acho, mas acho que daí cai nisso, né, cai nesses momentos que a Carissa falou então ele não tá sempre no corpo dele, né, e aí depois ele é um gato, ele tá no corpo do gato, então é meio que faz sentido, assim, esse pensamento, né? É que daí tem uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que assim, tudo bem, existe essa questão muito bem apontada e tal,
Mas eu acho interessante o momento em que você coloca esse personagem como sendo a porta de entrada para exemplificar o que é a vida, né? Aí a gente pode dizer assim, existem alguns problemas ali estruturais, vamos dizer assim, que seria dessa civilização, quer dizer, o gato que na verdade é a 22, que tá no corpo do gato ali e tal, ela não vivenciou em nenhum momento o racismo, ela não vivenciou o preconceito, né? Na verdade, ela não tá no corpo do gato, ela tá no corpo dele. Isso, desculpe, ela tá no corpo dele. Então, ela não vivenciou isso, né? E ela estando num corpo preto, ela poderia ter vivenciado isso. E a Pixar poderia ter dado luz justamente a essa questão. Aí entra a questão romântica da Pixar, que é, vamos pegar aqui esse personagem e fazer ele essa porta de entrada para uma mensagem muito simbólica de carpe diem, de, sabe, viva a vida, de aproveite as pequenas coisas e tal, que é uma coisa que a Pixar, né, tem feito, principalmente quando é o Pete Docter que tem feito isso, né, ele fala muito, a gente viu em Divertidamente também sobre a questão da mudança, de como a gente precisa ressignificar algumas coisas que vão acontecendo e tudo mais, e aqui novamente a gente parte por isso, essa discussão que eu achei muito bem embasada sobre a questão da missão, do propósito e tal, eu acho muito legal. Eu acho que, não sei se caberia exatamente aqui, de uma forma muito pesada, né, obviamente, essa questão do racismo, por exemplo, mas eu acho uma falha, tipo, passar por isso sem tocar nesse assunto, assim, sem... O que eu quis dizer, assim, acho que a proposta foi justamente essa, foi não precisar falar disso e falar sobre outras questões que são muito importantes e que o filme se propõe a isso, né? Eu até citei, né, um dos roteiristas, o Ken Powers, é um escritor de peças teatrais, tá no Uma Noite em Miami e tal, é um roteirista negro, então você tem aí provavelmente foi alguma preocupação da Pixar nesse sentido. Mas acho que a questão do filme é outra, enfim, e faz parte, né? Eu acho que tem duas coisas aí, assim. Uma é que eu acho que, conhecendo a Pixar faz parte da Disney. E existe o tipo de conteúdo que a Disney tá querendo produzir. E eu acho que falar de racismo não é algo que a Disney almeje. Foge um pouco, eu acho, do que, enfim, não tem nem a ver com classificação indicativa, de fato. Eu acho que tem mais a ver mesmo com essa coisa de... É um tipo de pauta que não interessa a Disney nesse momento. Mas, dito isso, eu não acho que precisa falar sobre o racismo. Eu não acho que é o foco do filme. Eu acho, assim, eu converso com vocês me conhecem o suficiente para saber que, assim, eu falo sobre essa pauta, eu acho que a gente precisa falar disso, mas eu não acho que a nossa vida como pessoas negras, ela é só isso. Então eu acho que faz sentido não ser um foco do filme, não ser algo que o filme tem como, enfim, como foco e tal. O meu problema mesmo, quando eu digo que o personagem negro passa tempo demais sem ser negro, isso pra mim é um problema. E isso aí entra não é um estereótipo, na verdade, mas é algo que originalmente eu nem tinha prestado atenção, até algumas pessoas apontarem que isso aconteceu em todos os filmes com protagonistas negros de todos os estúdios de animação. E aí é onde eu questiono, sabe? Num filme como esse, de uma empresa do tamanho da Pixar, que é extremamente capaz, o que esse filme tem no sentido de animação mesmo, sabe? Visualmente falando, é tudo tão incrível, eles até inovam em alguns aspectos. Então, por que também cair em algo tão clichê dentro do retrato de pessoas negras na animação, sabe? Ô, Cá, só me explica uma coisa. Quando você fala que ele passa pouco tempo com um personagem negro, é pouco tempo de tela, você acha isso? É porque é o seguinte, aconteceu isso também na Princesa e o Sapo, e enfim, todos os filmes das empresas dos estúdios de animação americanos, no caso, né? Que tem protagonistas negros, todos eles têm algum tipo de questão mística, mágica, ou o que quer que seja, que faz com que esses personagens negros
não fiquem nos seus corpos. E eles se transformam em animais, em espíritos, em qualquer coisa. E aí fica, basicamente, boa parte do tempo deles de tela não é como uma pessoa negra. É como uma pessoa... É como uma não pessoa. Entendi. Geralmente você tira, inclusive, a humanidade. Óbvio que a ideia não é, quando fazem isso, não é tirar a humanidade da pessoa negra. Mas existem vários grupos, enfim, que estudam essas questões raciais dentro do audiovisual, que se incomodaram com isso. No Brasil se falou bem pouco, mas nos Estados Unidos isso chegou a virar uma polêmica até, quando saiu o trailer e tal, porque dizem que é meio racista isso, a ideia de que por que sempre quando é um personagem negro? Óbvio que você pode pensar assim, e divertidamente segue por outro caminho. O próprio Pete Docter, ele fez filmes, com exceção do Up, os filmes dele são tem pouco tempo de humanos, assim, tem pouco humano na tela. Divertidamente, a gente vai passar o filme quase todo com os Divertidamente, em Monstros S.A. vão ser monstros. E, enfim, o foco geralmente não é no humano. Eu entendo isso, até porque eu gosto muito do trabalho do Pete Docter, mas, assim, é algo que alguns grupos questionaram. E como tanto eu quanto o Vitor, a gente falou assim, nossa, não é algo que... Ai, meu Deus, o filme é ruim por causa disso, sabe? Não. Não é isso. Dr. Borgensen will be matched with soul number 22. Oh, we're going to get into this now. Excuse me. 22, you come out of this dimension right now. How many times do I have to tell you? I don't want to go to Earth. Stop fighting this. I don't want to. You will go to Earth and have a life. Take me. 22 has been at the U Seminar for quite some time and has had such notable mentors as Gandhi, Abraham Lincoln, and Mother Teresa. I made her cry. Ignore that. Put me down. We're truly glad to have you here, Dr. Borgensen. Só para eu entender isso, porque vocês não acham que de repente essa questão ela poderia também ser um pouco mais explorada? Porque isso que você falou é o que eu entendo. Ok, ele tem pouco tempo de tela, esse personagem negro. O filme ali, ele passa, sei lá, 50% no céu, 50% ali na terra. Beleza. Então a gente tem ali uma divisão... Como um gato. E ele como um gato. Então, assim, a gente tem pouco dessa visão. Agora, se você traz essa vivência justamente, vamos dizer, para uma alma que tá zerada, entendeu? Tipo, uma alma que nunca teve essa vivência. Se você coloca uma cena, alguma coisa, tipo, poderia ser super sutil, mas só para passar o recado, você também não potencializa um pouco nessa questão do tipo, pô, ele tem pouco tempo de tela, mas a gente tá tentando mostrar também uma experiência quase que, sabe, assim, tipo, uma experiência... Como se fosse para enriquecer a vida da 22. Exatamente. Exatamente. É que daí cairia no contrário da mensagem do filme, né? Porque a mensagem do filme quer passar assim, cara, vale a pena você descer aqui e viver a vida na Terra. Exato. Talvez ela falasse assim, poxa, né? Tipo, né, pra sofrer e tal. Talvez seja isso, mas eu acho que tem a ver com a proposta do filme mesmo, né? Sei lá, acho que não tem muito o que falar. Eu acho que não é a proposta, né? Não é a ideia. E não só a ideia, não é a ideia do filme, mas não é a ideia do estúdio, como a Carissa falou. Mas eu acho que é meio... Eu não sei, eu acho que é meio... Sabe quando você tem uma sensação que é meio contraditório eles não abordarem isso, levando em consideração que o filme é um filme muito filosófico e filosoficamente falando, existencialmente falando, é um filme muito rico. Porque ele fala de, como vocês disseram, ele fala de vida, ele fala do, viver é legal, viver não é só sofrer e escutar balões a pisadinha, viver é divertido, então viver pode ser bom. Então eu acho que fica meio contraditório não mostrar um lado ruim, principalmente devido a essa divisão que fizeram do tempo, né, como falaram, 50% no céu, 50% na terra, como um gato e tal. Eu acho que fica contraditório, mas ao mesmo tempo eu concordo que não é a ideia do estúdio, porque querendo ou não, gente, a gente tá falando de um estúdio que é uma major, né, a Disney, então é algo eticamente falando capitalista. E o capitalismo ele quer vender.
posso estar entrando aqui em outro escopo, em outra alçada, mas ele quer vender. Então é muito mais fácil você vender um filme como Soul do que você vender um filme que aborda racismo. Eu acho que não era a ideia justamente por um objetivo mercadológico, levando em consideração que o filme não estreou no cinema, o filme estreou no streaming. E quando estreia no streaming, cai na pirataria. E quando cai na pirataria, o streaming perde lucro. Eles precisavam que as pessoas assinassem o serviço para verem o filme. E para eles terem dinheiro. Então, eu acho que eles não abordaram isso justamente com o objetivo de vender. Eu até acho que assim, o objetivo central do filme é óbvio, né? O que tá ali na tela e tal. Mas esse tipo de discussão, eu tenho certeza que isso passou ali por eles, entende? Quando você tem justamente um diretor, sabe? Você tem ali o próprio Jamie Foxx, né? Embutido ali, trabalhando junto e tal. Então, certamente houve essa discussão de, assim, até que ponto a gente aborda a questão do racismo e tal, e eu acho que é algo que realmente ele paira, né, a situação ali. Sim, sem dúvida. Eu como homem negro, eu fiquei pensando nisso o tempo todo, durante o filme. Mas eu entendi que a mensagem, que a ideia, que a proposta não era essa, que a proposta era uma outra completamente diferente, que é completamente ao oposto dessa discussão. Eu acho que deveria ter sido discutido. Mas ok, não era a proposta. Fazer o quê? Quando eu vi, eu tava esperando uma coisa, eu não sei se foi minha expectativa, mas eu associei um pouco com Divertidamente, acho que é meio que inevitável por conta da maneira como se fazem essa divisão de mundos e tal, apesar de serem coisas muito diferentes. E eu lembro que quando eu vi Divertidamente, eu vibrei demais, eu achei, foi muito, muito bonito pra mim e tal. E nesse filme, eu lembro que quando chegou pro final e tal, eu falei, gente, será que a mensagem é falar viva a vida? Tipo, seja feliz, sabe? Tipo, me pareceu tão simplório. É claro que tem coisas muito profundas nesse filme. Eu acho que ele é muito profundo em várias coisas. A questão das almas perdidas é um negócio, uma concepção muito legal. Os conceitos de quando você tá, né, fazendo uma coisa que você realmente ama, ou que você tá muito absorto, você vai para esse momento de entre, né, a terra e o paraíso e tal, uma coisa meio filosófica mesmo. Mas no final é tipo assim, eu entendi o que eles quiseram dizer, do tipo, a vida não é ser só o propósito, porque eles meio que chegam a essa conclusão, né, de que, porque eu até revi a cena, o personagem do Gardner, ele vê eles falando do propósito, ele para de prestar atenção e pensa no propósito dele. Ele acha que aquela missão, que eles traduzem para Spark, né, que seria a sua faísca. Eles acham que a faísca ou o Spark, ele acha, né, que é tipo a grande missão da vida. E depois eles desconstroem isso e falam, não é a sua missão da vida, é só um Spark, seria, né? E aí a tradução fica complicada. Mas a questão é, beleza, eu entendi, e a proposta é meio que dizer assim, beleza, você pode viver a sua vida querendo uma coisa, você pode ter sonhos, os sonhos se modificam, né? Muito legal quando eles mostram o barbeiro, que é barbeiro e fala que ele queria ser, acho que veterinário, uma coisa assim. Daí ele fala assim, poxa, mas você não se arrependeu, né, tal? Se arrependeu não, mas eles falam, questiona, o cara fala, não, eu sou feliz, eu sou barbeiro, tô feliz e tal. Então eu entendo o que o filme quer discutir, é muito bonito discutir sobre isso, mas pra mim me soou no final, me soou meio do tipo assim, tá bom, então tá, a mensagem é tipo, curta os passarinhos e seja... Soa romântico? Soa romântico. Sabe uma coisa que eu pensei? Pra fazer sentido aqui, pra ver se faz sentido o que eu tô querendo dizer. Lembra do Up? Eu lembro que uma das coisas que mais me emocionou no filme Up foi quando o cara, já o velhinho lá do filme, abre o álbum, ele achava que não tinha nada no álbum porque ele não viveu as aventuras que ele falou que ia viver, né? E aí, quando ele abre o álbum, tem as fotos da vida simples que ele teve lá com a esposa dele, e tem lá, tipo, obrigado por todas as aventuras, e a aventura deles foi, tipo, construir uma casinha, viver feliz, fazer piquenique, etc. Aquilo foi muito bonito, pra mim soa muito emotivo e tal. E aí eu fiquei pensando, sabe o que seria muito legal? E aí, claro que não quero parecer aqui o mala que fica dizendo que o fim do filme tinha que ser outro, porque eu sei fazer um fim melhor, não é isso. Mas eu acho que seria mais interessante
se o personagem, no final, não fosse resgatado e falasse, você tem uma chance de viver. Seria legal se ele falasse assim, cara... Ai, obrigada, me dá um abraço, Daniel, porque é tão isso. Então, mas sabe por que eu pensei nisso? Porque imagina se ele daí tivesse um flashback de todos os momentos bonitos que ele viveu, entendeu? Com certeza ele ia lembrar de alunos legais que ele teve, de coisa boa que ele fez, de momentos que ele viveu com a mãe dele, apesar daquela briga, você vê que ele tem um bom relacionamento com ela. Tipo, sabe, tudo isso. Então, assim, seria muito mais interessante e passaria uma mensagem muito mais válida do que ele voltar lá, entendeu? Foi muito confortável falarem, você vai voltar aqui, né? É exatamente o que eu acho. Eu acho que é isso. A palavra correta é confortável. E porque, assim, é ir para um lugar comum, sabe? E para mim foi um dos grandes... acho que o meu maior banho de água fria. Porque eu acho que seria doloroso se no final ele acabasse ficando, tipo... É morrer de verdade, sabe? É isso, ele ia morrer. Eu acho que se ele morresse, a mensagem do filme, ela poderia ser ainda mais forte. Mas é um filme para criança. Gente, é um filme para criança mas qual o problema da criança lidar com a morte? Eu acho que, inclusive, é prejudicial a forma como a gente, eu digo... Eu não sei se o correto é dizer isso, mas, assim, a cultura ocidental lida com a morte muito mal. E aí a gente não fala disso para as crianças e que vão se tornar adultos que não sabem lidar com perdas. E é isso, é sobre perda mesmo. A morte é uma das muitas perdas que a gente vai ter na vida. E, inclusive, crescer também é aprender a lidar com perdas. E eu acho que o protagonista, ele tem, inclusive, isso. Ele não sabe lidar com as perdas que a vida deu para ele no sentido do sonho dele também. E se ele não voltasse, eu concordo muito com o Daniel, seria muito mais profundo, sabe? Mostrar o quanto de coisa maravilhosa ele tinha e, inclusive, ele deixou de aproveitar e de viver porque ele estava tão absurdamente focado em uma coisa só. E aí eu acho que o filme, ele não é corajoso nesse sentido. Eu acho que visualmente ele é tão corajoso, sabe? No uso da música, da técnica. Diferente de filmes como Divertidamente e de Up, eu acho que esse é o filme menos corajoso do Pete Docter. Apesar de ele ter tanta... essa coisa de ser um filme mais... Eu não sei se a palavra é maduro, mas é... E também acho que adulto é uma questão problemática também, porque é isso, o adulto, ele enxerga as questões filosóficas do filme de um jeito. A criança, ela consegue aproveitar sim, mas é de outro jeito. A gente não pode também achar que criança é burra ou não tem capacidade de alcançar determinadas coisas, porque a criança tem sim, ela só alcança de uma forma diferente da gente, que já é adulto. Será que nessa hora, será que a gente não está esbarrando justamente no propósito do filme, que foi o que a gente começou falando aqui? Porque eu acho que a mensagem do filme não está justamente na parte da morte em si. A morte é um caminho dele. Ele fala justamente da vida, entende? E lógico, entra essa questão, né, de como a gente se relaciona com a morte e tudo mais, mas eu acho que ele passa por outras coisas. Porque, por exemplo, quando o filme ele vai tratar sobre essas questões de propósito, de missão, né, ele mostra aquela questão de como as pessoas perdem tempo quando elas entram naquele ritmo automático e tal. E aí, quando é dado essa segunda oportunidade para esse personagem, ele tá se concentrando em trazer propósitos de vida e falar um pouco sobre a vida em si, como também a gente hoje trabalha dessa forma, né? Como a gente está sempre conectado com essa questão da missão. Inclusive, essa cena que o Dani falou, de que tem essa cena em que ele chega e aí ele vai pensar no propósito dele, né, quando estão falando ali e tal, no Spark e tal. Essa cena é muito interessante. Por quê? Porque ele tá numa apresentação. É literalmente aquele momento em que vai ser falado exatamente o que é missão, o que é propósito. Quando eles começam a falar o que é propósito, imediatamente ele
para de prestar atenção na palestra e vai pensar no propósito dele. E aí a gente pode concluir que em seguida o palestrante ia explicar o lance da missão e tudo mais. Só que a questão do filme, o propósito do filme, a missão do filme, é justamente, não é a morte em si, mas é justamente essa descoberta, o caminhar do que a gente tá aqui. A gente pode ter o nosso propósito e tal, mas qual é a nossa missão na vida, ou vice-versa e tal, né? Então é esse questionamento, porque muitas vezes a gente nesse âmbito de estar acelerado, de estar querendo descobrir o que a gente tem pra fazer, a gente não para olhar outras coisas, entende? Não, então, mas a mensagem, acho que o que o filme quer dizer é isso, tipo, você pode ter uma missão ou não, você pode ter um super propósito ou não, você pode conseguir realizar aquele sonho que você queria ou não, mas o importante é aproveitar o caminho, né? A famosa papo de que a felicidade é o caminho, né? Ela não é um ponto de chegada, tal. O que não é, o que é verdade, eu concordo, tal. Mas o que eu falei dessa questão do fim dele é que se ele mostrasse pra gente que o cara, até a Carissa falou no sentido de o quanto ele deixou de aproveitar, mas eu acho que não é nem o quanto ele deixou de aproveitar, se conseguissem mostrar o quanto ele aproveitou mesmo, tipo, sabe, o quanto de coisa boa ele viveu, e aí mostrasse essa perda, você tem uma mensagem mais impactante, você chega nas pessoas de maneira mais impactante, incluindo nas crianças, e também acho que tem um monte de gente que fez crítica falando assim, tal momento talvez os adultos queiram conversar com os filhos. Não precisa, a criança tem que ver o filme, né? Pronto. Se quiser conversar, legal, mas se não quiser, ver o filme. Mas eu acho que é isso, e é isso, não, de novo, né? Todo mundo vai talvez repetir isso. Não é que o filme fique ruim, péssimo, nada disso, mas ele pra mim perdeu, entendeu? Eu lembro que quando tava chegando no final, falei, sério que tipo, vocês vão me dizer que eu tenho que curtir a vida? Tipo, sabe assim, eu aprendi isso com o Ferris Bueller, sabe? Então, assim, sei lá, sabe, me fez falta uma coisa que me pegasse de jeito, entendeu? Eu sei exatamente o que você tá falando, Dani. É o Dois Irmãos. É exatamente isso, né? Porque ele não fala exatamente da perda do pai, ele vai falar sobre como os dois irmãos curtiram a vida juntos, né? Então é diferente, você muda o ponto de vista. Exatamente, né? O Dois Irmãos é nesse sentido. Então, mas era isso é nesse sentido que eu acho que o Dois Irmãos ele tem mais coragem em alguns aspectos do que eu Soul. E isso pra mim é surpreendente, porque, como eu falei, tecnicamente eu acho o Soul muito mais inventivo do que o Dois Irmãos, mas eu acho que o Dois Irmãos, ele chega no final e ele tem mais coragem de não te dar tudo mastigadinho de bandeja, assim, eu vou te dar esse final feliz, assim, que não seria um final triste, e essa é a grande questão, sabe? Se ele não voltasse para a Terra, isso não seria dar um final triste. Até porque é isso, eu acho também que a gente precisa reavaliar o nosso conceito de, tipo, por que o final da vida é... Tipo, óbvio, eu fiquei triste todas as vezes que eu perdi alguém que eu amava. Mas, assim, eu acho que a gente tem uma forma muito... A gente demoniza demais... os encerramentos de ciclo. E a vida é um encerramento de um ciclo também. Sim. E principalmente pensando no que o filme fala, me soa muito dessa forma, assim, é um ciclo. E terminou essa sua jornada, terminou esse seu ciclo. E até a coisa assim que eu disse que é um filme, ele não aproveitou. Eu concordo com o Daniel que assim, seria mais interessante mostrar o que ele aproveitou. É porque eu acho que ele não enxergava o quanto ele estava aproveitando, entendeu? Como se fosse um momento em que ele enxergasse isso, né? Tipo, lembrasse e tudo mais. Acho que... Ele tinha uma vida boa. Ele tinha uma vida bacana, porque assim, tinha aquela aluna dele, né, tanto que falam da história dela, tipo, que ela de todos os alunos dele, uma menina se sobressai, é uma pessoa que vive aquilo, né, que com certeza vai ser uma grande musicista e tal. Com certeza ele teve outros, entendeu, sabe, no sentido de que
passar outras pessoas que tiveram suas vidas mudadas por conta dele como professor, né? Eu, por exemplo, me lembro muito dos professores que eu tive que eram tipo, completamente apaixonados pelo que eles faziam, né? Você percebe quando o professor é tipo um cara apaixonado pelo que faz e te passa isso, e quando só é uma profissão, que também não é um problema. Mas é isso, enfim, só tô falando isso porque eu acho que foi o que me faltou esse pegar de jeito, né? Chegar nesse final e me deixar, porque se deixa você mais triste com a morte do personagem, também te ensina mais, sabe? E pra mim a sensação que eu tive foi meio de tipo, sério que no final você virou coach, tá falando pra aproveitar a vida, sabe? Foi meio isso, entendeu? Mas eu concordo com tudo isso, e que Dois Irmãos tem mais pegada, né? Dois Irmãos chega naquele final ali, aí você vê que o filme ele não fez só o público refletir, mas ele entende que o personagem principal precisava refletir. O Soul não, porque como vocês disseram, a vida dele é ótima. Ele só não sabia disso, ele só não enxergava isso, mas a vida dele era boa. Era boa, exatamente. E é isso, né? Eu acho que essa é a grande questão desse filme, que tem, né, ao redor dele. Como aproveitar, né? E é engraçado como a gente vai falar de um filme que tem essa questão de missão e propósito, e a gente discute muito a missão e propósito do próprio filme, né? Eu acho isso muito curioso também. Mas não, como a gente falou aqui, acho que não deixa de ser um ótimo filme, né? Um filme muito interessante, que dá para tirar muitas coisas ali não, mas dele. Eu acabei revendo pelo menos boas partes, assim, e é um filme, claro, é um filme muito bonito mesmo, com certeza tocou muita gente, e a técnica dele, assim, é maravilhosa, e eu acho que é importante pontuar o quanto é inteligente você tratar com uma certa displicência aquele pré-vida, né, que seria algo relacionado à espiritualidade, paraíso, etc. Respeita meio que quase todas as religiões e tal, e é meio que, tipo assim, todo mundo meio displicente, porque, tipo, gente, sabe, tipo, somos muito superiores, então, né, aquelas linhas conversando, o Zé, né, que é os personagens lá, é muito legal, porque, tipo, é uma forma de dizer assim, tipo, tá tudo bem pra eles, sempre tá tudo bem, porque tá tudo bem, sabe, tipo, meio que nesse sentido, assim, faz parte do filme e tal. E uma coisa importante, gente, que eu acho que é legal de pontuar, a 22, quando ela vai encarnar, vamos dizer assim, né, se for esse o verbo correto, reparem que ela não tá caindo nos Estados Unidos. Eu achei legal isso, assim. O mundo tá ela meio que vai cair claro, é muito sutil, né, mas você vê que ela vai cair, tipo, na Ásia, provavelmente. Então isso é interessante pensar também, assim, né, tipo, eles deram uma descentralizada daquela visão do planeta que vê só o continente americano na face, assim. Ah, muito legal isso, cara. O filme, se você for destrinchar ele, assim, ele tem muitas coisas, né? Inclusive tem todos aquele lance de easter egg do filme, aquela cena em que ele chega ali pras experiências, né? Que é aquele salão que você vê várias coisas lá, você vê avião, vê várias coisas ali que ele vai experimentar, né? Vai comer, vai pegar pizza e tudo mais. Todo aquele momento ali, você tem vários easter eggs com relação a vários filmes da Pixar, isso é muito legal. E eu acho que o cuidado no roteiro, né, o desenvolvimento do roteiro com essas questões de religiosidade e de simbologias religiosas e tal, eu acho que o filme ele é muito feliz nisso, porque ele não pende pra nada, sabe? Ele passa pela questão da espiritualidade quase como, sabe, é um caminho pra traçar a história, entendeu? Ele não é exatamente a regra ali, mas ele é um caminho, sabe? Então, eu acho muito interessante. E uma coisa lúdica, né? É uma coisa lúdica que é importante pra isso. You sound great. Yeah, right. What? You're telling me you weren't feeling it? You were in it. We don't need to put them all out. I know, but we just need to film them. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. Let's play tomorrow. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me.
Chegava nas telas de nossas casas, né, no dia 4 de dezembro de 2020, o filme Sound of Metal, ou O Som do Silêncio, né, o filme que chegou aí na Amazon, teve cerca aí, né, de mais ou menos uns 40 milhões de dólares, e um filme que chegou para trazer um olhar totalmente diferente para outra questão, que é justamente das pessoas surdas. Fazendo uma sinopse aqui, né, do filme, a gente tem ali um jovem baterista que ele começa a temer pelo seu futuro quando ele percebe que ele está gradualmente ficando surdo. E aí ele tem duas paixões dele que ficam em jogo: a música e a namorada. As duas coisas meio interligadas, porque ele tem uma banda de heavy metal junto com a namorada e tudo mais. E aí ele tem essa mudança drástica na vida dele que ele precisa agora tentar resolver. Como continuar trabalhando, ao mesmo tempo manter esse relacionamento, lidar com essa questão da surdez e tudo mais. Um filme pesado, um filme forte ali e tal, sensível também, que volta a abraçar aqui a questão da música, né? Interessante a gente ter esses dois filmes hoje aqui, porque são dois filmes muito musicais. Dani, diz pra gente, um filme aí que é americano, mas que tem um pé ali também na Bélgica e tal, né? Um filme muito diverso e tal, mas diz pra gente quem é que compõe a ficha técnica de Sound of Metal. Então, é legal que esse filme também é feito meio que por uma galerinha, assim, né? Que você vê que eles estão sempre juntos, né? A direção desse filme é do Darius Marder, é o primeiro longa dele como diretor, e ele foi o roteirista do filme O Lugar Onde Tudo Termina. E aí, se a gente olha pro roteiro, o roteiro desse filme foi escrito pelo Darius Marder, pelo Abraham Marder, que é, acho que imagino que o irmão dele, né? E o Derek Cianfrance. O Derek Cianfrance é o diretor do Lugar Onde Tudo Termina e do Namorados para Sempre, que são dois filmes bastante cults, né? Assim, muita gente adora esses filmes e adora esse, enfim, o visual que essa turma aí faz nos filmes que eles fazem, né? Porque o Darius Marder estava na equipe desses filmes todos. A montagem é do Mikkel E.G. Nielsen, que fez a montagem de filmes como Beasts of No Nation, O Amante da Rainha e vários outros curtas-metragens da Dinamarca, que é de onde ele é. A fotografia é do Daniel Bouquet, que fez vários filmes holandeses, né? E um filme chamado Nothing Personal. Inclusive, aí que acho que a gente vê essa coprodução, né? Que você falou da Bélgica, uma coprodução com um filme europeu, então tem esse caminho. A trilha sonora desse filme tem o Abraham Marder, né, como um dos autores da trilha sonora, que é dessa turma aí do diretor, do Darius Marder, do Derek Cianfrance, e também tem o Nicholas Becker. O Nicholas Becker é um músico que fez a trilha, participou da trilha do Gravidade, fez um filme chamado Apostando Alto, que vai sair logo, que é um filme francês, e ele fez a trilha sonora do Casa de Antiguidades, o filme brasileiro, passou por vários festivais recentemente aí. Foi para Cannes, né, assim, não passou porque não teve Cannes, mas enfim, ele estava na seleção do Festival de Cannes de 2020. E no elenco a gente tem o Riz Ahmed, que a gente viu ele em várias séries, vários filmes, incluindo o Rogue One. Ele tem a Olivia Cook, que a gente lembra do Jogador Número 1, provavelmente. Tem o Paul Ratti, que eu acho que é assim que fala, que tá nesse um personagem incrível e que fez muitas séries, personagens talvez um pouco menores em várias séries. E tem também a participação do Mathieu Amalric, que muita gente lembra do Escafandro e a Borboleta. Eu até brinquei, o Mathieu Amalric, ele é tipo o Ricardo Darín da França, né? Assim, ele tá em muitos filmes. E tem também, só para citar, a Lauren Ridloff, vai estar nos Eternos em breve, e que faz aquela professora super simpática e que acho que chama atenção mesmo com pouco tempo de tela nesse filme, que a gente pode falar sobre isso. Muito bem, esse filme aí, né, como a gente pode observar, ele é um filme que, novamente, né, vai cair nessa parte musical. Eu acho que o grande ponto forte dele é justamente essa parte da montagem, principalmente com essa exposição da surdez de uma forma que é muito interessante da gente perceber em tela, né? Que é justamente essas transições que ele faz entre o ambiente que a gente tá ali, o nosso ambiente comum, né, das pessoas que não têm a surdez, para esse baterista que começa a perder. E
como é angustiante, né? Como o diretor consegue colocar você nessa coisa angustiante da falta da audição, assim, como a gente vai perdendo a audição junto com ele. E isso é uma coisa que, assim, eu achei incrível no filme, porque essa sensibilidade realmente ela é muito forte, assim, você vai sentindo junto com ele. Todo o começo ali, conforme ele vai perdendo, porque isso já começa logo no começo do filme, né? A gente vai vendo essa perda da audição logo no começo, ele já, né, os sons ficando abafados e tudo mais. E aquela sequência de cena, até ele realmente ir pro médico e o médico explicar pra ele o que tá acontecendo ali e tal, a gente vai sentindo essa angústia. E ele tenta manter tudo sob controle. E isso é uma coisa também muito potente do filme, né? Conforme esse baterista vai sentindo que a coisa tá ficando pior, ele vai perdendo cada vez mais a mão com aquela situação, assim. Uma câmera muito íntima, muito próxima dos personagens, e de repente a gente tem esse impacto de que a audição não volta. E ela vai piorar com o tempo. E quando ele vai a primeira vez, logo depois, ele já vai direto para um show, cara, dá vontade de entrar na tela, catar ele daquela bateria e falar: meu filho, o que você tá fazendo aqui, cara? Mas é a vida dele, né? Aquele som estourado, né? Até um paralelo com o Soul, né, que a gente acabou de falar. Esse filme me deixa mais reflexivo e emotivo do que o Soul, né, assim. Eu fiquei o filme inteiro, assim, super mergulhado no personagem e vivendo essas dores junto com ele e tudo mais. Eu, particularmente, tenho zumbido no ouvido, já fiz aqueles exames de audiometria, é, tipo, horrível, assim, porque é muito ruim, sabe? Tipo, a pessoa fala assim, dá um apito e você fica assim, é um apito ou é o meu ouvido que tá fazendo esse apito? É horrível. Mas eu me identifiquei, até por isso, apesar de não estar perto de ser surdo, e espero que não fique mesmo. Mas assim, eu me identifiquei um pouco nesse sentido com o personagem. E eu acho que é isso, sabe? Ele vai nesse caminho de mostrar o cara querendo reverter, né? E você vê que ele tá entrando num mundo, porque daí ele vai naquele retiro, né? Naquele ambiente que é... Acho que é um ambiente, pelo que eu entendi, muito voltado também pra quem era viciado em drogas, né? Tipo, porque é uma a principal causa. Tanto que eles não... Porque ele era. Então, ele era viciado, mas o filme não toca nesse assunto. Não toca nisso. A namorada dele fala de vez em quando se ele voltou a usar. Mas ele era viciado em drogas, assim. Então, mas isso que é interessante, assim, o filme não vai por esse caminho, que é como se ele dissesse: tá, eu não vou discutir sobre vício, porque esse cara não é esse o problema dele. O problema dele é a surdez. E é legal isso, é muito interessante. Mas assim, ele entra naquele mundo, né? Ele vai nesse espaço aí, nessa clínica de reabilitação, provavelmente. Enfim, e aí ele, para fazer um paralelo com o Soul, né? Ele também demora e não consegue aproveitar o momento, né? Assim, aproveitar a simpatia das pessoas, a proximidade, a interação. E o filme não fica muito no não dito. Eu acho muito bonito quando o filme não fica falando, o que faz muito sentido nesse caso, e você só tá junto com ele, você tá junto com esse personagem o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo, como o filme tá sempre voltando, né, então dá um cortezinho muito sutil, e aí você ouve os barulhos, tem uma hora que eles estão tudo jantando, você vê aquele monte de barulhinho, né, de, sei lá, copo e coisa pegando comida, tal, e depois volta para aquele abafado do ouvido dele. Isso vai te faz com que você enxergue de longe, ou seja, enxergue como alguém de fora, mas também esteja dentro do que ele tá vivendo. E eu acho que isso é muito bonito, assim, como ele te coloca nesse personagem e faz você viver aquela dor, mas ao mesmo tempo, como você vê de fora, você consegue ver um pouco além daquela vontade gigantesca que ele fica no começo e até quase o fim do filme, de consertar a surdez, né? Consertar, entre aspas, de voltar a ouvir, de colocar fazer aquela cirurgia e tal, né? Eu acho isso, enfim, essa trajetória interessante, assim. É um encerramento de ciclo, né? Como a Clarissa disse no Soul. Pô, é um encerramento de ciclo. É um encerramento muito triste de ciclo, levando em consideração que o cara é músico e ele tá perdendo a audição. Mas é um encerramento de ciclo. Pô, você perdeu a audição, o que você vai fazer agora? Você vai pra reabilitação? Você vai levar a sério? No começo ele não leva. É um filme sobre encerramento de ciclo, é um filme sobre perda. E sobre também medo de perder. Porque ele tem a certeza que ele vai perder a audição. Mesmo com ele fazendo procedimento cirúrgico, ele tem que fazer aquele procedimento cirúrgico
sabendo que ele vai perder a audição, mas ele também tem um medo da perda da namorada. E tem isso, porque tem esse lance, Vitor, que você falou de encerramento de ciclo, mas também tem o lance do apego também, né? A própria situação, né? Apego à vida que ele tinha, né? Porque aquela primeira cena do filme, eu acho sensacional, aquela cena do show, daquele primeiro show, porque ali mostra muito como a vida que ele tinha até aquele momento, né? Ele tá com a namorada num show, fazendo o que ele gosta com a pessoa que aparentemente ele ama, pensando no futuro, porque eles estavam para entrar em turnê e tudo mais. Então aquela cena ali é meio que mostra que ele vai, uma coisa que ele vai perder, que é a audição, e outra coisa que ele pode perder. Exato, exatamente. É aquilo, né? Pensando na ideia de final de ciclo, todo final de ciclo é início de um outro ciclo também. Uhum. Todo encerramento, exige uma transformação, né? Se ele tá encerrando um ciclo e começando outro, ele precisa se transformar, e isso é doloroso. E principalmente numa situação como a que ele tá vivendo. Pra mim é inimaginável a ideia de, tipo, estar numa situação como a dele, principalmente tendo uma profissão como a dele. Imagina pra gente que, enfim, eu sei que tem gente mexe com, que vê filme, trabalha com isso, mexe com isso, edita, enfim, é você perder até a forma do seu sustento, assim. Exato. E o que é que você faz? Sabe, é tudo que você conhece ser tirado de você. E isso acarreta também outras perdas, porque ele se vê ali precisando reaprender a viver, tipo, ele precisa aprender linguagem de sinais e aí? Encontrar uma forma para representar o nome dele, para ele se comunicar com outras pessoas, é uma alfabetização também. É começar do zero, é um ponto de partida. Então, é tudo muito difícil. E é difícil se descolar daquilo que você já tem como certo, do que você está acostumado, sabe? E eu acho incrível a interpretação do Riz Ahmed. Eu acho que ele tem tantas nuances. Eu já tinha visto ele fazendo outras coisas, mas assim, ele tá excepcional. Excepcional. Sabe? Eu consigo ver a dor que ele tá sentindo, a confusão, o desespero, tudo. E ao mesmo tempo, é muito engraçado porque ele é um baterista, ele toca metal. E eu acho que o filme tem uns momentos tão contidos. Uhum. E isso é tão maravilhoso. Como existe essa dicotomia, talvez, né? É, um contraste muito forte, exatamente. E você sabe, Kaki, você falando isso me fez pensar no seguinte. Eu que gosto muito, assim, de documentário e tudo mais, me vem uma sensação de que o documentário, ele tem sempre aquele pé na realidade, né? Com a visão do documentarista, óbvio. Mas ele tem aquele pé na realidade. E essa ideia de você extrair uma história da realidade é algo que me encanta muito no documentário, sabe? O fato de você estar com a câmera na mão e você conseguir traçar ali uma narrativa, uma história dentro daquilo que se passa. Feito esse parênteses aqui, o Sound of Metal, ele me chama muito a atenção porque ele me apresenta um mundo totalmente novo para mim, assim, de algo que é muito pouco explorado, que é justamente a nossa vivência diária com a perda de coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. E aí, essa apresentação desse mundo de, vamos apresentar aqui o que aconteceria com um jovem em início de carreira, que é metaleiro, tatuado e não sei o que. Esse cara que tem esse biotipo, que tem essa estrutura, o cara forte e tal. Esse cara, ele não tem medo de nada, ele não tem problema nenhum. O cara tá ali, tá cuidando da vida dele, não sei o que. Tem, né, o problema lá com as drogas e tal, bababá. Mas é como vocês bem falaram, tipo, vamos passar por isso. E aí, quando a gente é apresentado, tipo, pega essa persona e quebra ela de uma maneira irreversível e torna ela essa coisa frágil, sabe? Isso é tão impactante, assim, porque daí chega nesse momento que você olha aquilo ali e fala, caraca, existe todo mundo, todo um novo aprendizado para esse cara, que poderia ser eu, que poderia ser você, que a gente às vezes acha que a gente é tão invulnerável, né, que as coisas não vão acontecer com a gente, podem acontecer, e aí é como você falou, esse lance de, agora ele vai ter que aprender linguagem de sinal, e linguagem de sinal é um troço
que, cara, a gente deveria aprender, todo mundo deveria aprender, que é uma situação de comunicação com o próximo, entende? Sim. Isso que me chama, isso que me encantou no filme, assim, que é como você falou, essa dicotomia, esse paradoxo que é feito de algo tão forte, tão potente, pra algo tão frágil, tão sutil, tão, sabe, tão cristalino, assim, que, tipo, vai passar por a gente ali e assim, sabe, é palpável, entende? I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. I'm deaf. I found a place. I think it's important that you stay here with us right now, Ruben. We're looking for a solution to this. Eu não quero militar aqui nem nada, mas pensando num quesito disso que você falou, de você se sentir invulnerável, primeiro, eu acho que interessante que as primeiras cenas do filme, ele está sem camisa. E quando um homem fisicamente igual a ele está sem camisa, passa aquela sensação de força, de altivez, de invulnerabilidade. E depois disso, ele sempre aparece, depois que ele vai descobrindo o que rolou e tal, ele sempre aparece com camisa. Mas também passa uma ideia daquilo de, a gente vive numa sociedade que quer que o homem seja invulnerável, quer que o homem não sinta, quer que o homem seja orgulhoso, quer que o homem não vá no médico porque ele ficou surdo, quer que o homem vá tocar a tua música no show mesmo que você já saiba que você tá surdo. E percebe que não dá. Você precisa deixar o orgulho de lado e se cuidar. E eu acho isso muito interessante nesse filme, que ele é obrigado a entender que ele não é invulnerável, como você bem disse. Exatamente. Isso é uma coisa que esse filme ele é muito tocante nesse sentido, assim, como ele consegue transitar muito bem disso. É nessas transições que a gente vê da audição e da falta de audição, é nas transições que a gente vê entre essa coisa tipo super forte, ele uma pessoa forte e tal, e quando ele coloca a camiseta, a gente não tá vendo os músculos dele e tudo mais. Cara, ele é um cara magrinho, ele, sabe, ele tá ali, ele fica mais fragilizado, assim, sabe? Você olha pra ele, ele se fragilizou, né? Até essa relação com a camisa e tudo mais. Então isso eu acho muito, muito bacana. E o momento quando ele coloca o aparelho, nossa, é de uma agressão, é de uma coisa que você vai sentindo junto com ele, e ele vai falando, não tá legal, não tá normal, não tá... E você tá junto ali falando, não pode ser isso. Tipo, é uma decepção, né? Mas só uma coisa legal que vocês falam dessa fragilidade, é legal pensar naquela cena que ele vai ser apresentado para as crianças, né? Tipo, a maioria criança lá. E eles estão ensinando eles a falar o nome dele e tal. Você vê que ele fica muito vulnerável, tipo, ele não sabe se comunicar com aquelas pessoas e tal, né? E aí ele vai escrever o nome dele na lousa, ele escreve tipo gigante, com uma letra meio de pichador, assim, que é pra tipo botar é onde ele tem a força, né, lá naquele momento, é botar meu nome grandão e tal. Então é legal que tipo, mas ao mesmo tempo tá todo mundo sendo acolhedor, mas ele tá super realmente tá acuado, né? Acuado, né? É muito interessante isso, assim, pensar. Pensando no Mathieu Amalric e no Escafandro da Borboleta, é como se ele estivesse dentro de um escafandro, tentando andar, tentando se mexer, mas não dá, porque a roupa é pesada. Exatamente. Exatamente, perfeito. Exatamente. E a gente tem esse personagem forte e tudo mais, e a gente tem do outro lado justamente a Lou, né, que é a namorada dele e tudo mais, que cria esse vínculo, mas isso foi outra coisa que me chamou muito a atenção também, porque você tem ela no filme numa fatia do filme pequena, e todo o relacionamento deles a gente vai conhecendo pela ótica dele, né? Ela que salvou ele, ela que conseguiu ajudar ele a se livrar das drogas e tudo mais. Ele tem essa coisa de querer manter esse relacionamento e tal, mas o filme não faz aquela viagem
de, sabe, pô, vou até onde ela tá, vou mostrar como ela tá, pra mostrar como ela tá se relacionando com isso, como ela tá, sabe, encarando esse problema e tal. Não é isso que a gente tem que mostrar. A gente tem que focar aqui, nele, nessa fragilidade dele, nessa desconstrução dele. Tem até um vídeo que ele assiste, né, que ela tá cantando e você vê que tem uma certa decepção dele, né, tipo, pô, ela seguiu sem mim, né, assim, ela tá fazendo as coisas dela. O que ele meio, tipo, imaginou, mas quando você vê, dá bota aquele, né, aquele ciúme, aquela sensação ruim. E é muito legal como que esse filme trabalha muito essa coisa do não dito. Quando eles se reencontram lá pro final, você vê que eles não estão na mesma sintonia, né? Assim, eles sentem isso, mas eles meio que demoram para se dar conta, né? Para perceber, assim. E a sintonia até é uma palavra curiosa porque tem a ver com o fato de que ele tá ouvindo outra coisa, né? Ele tá ouvindo de um jeito diferente, daí ele ouve ela cantando, ele não ouve direito, não tá legal para ele, e você vê que eles não estão mais, porque cada um passou por um processo, se afastaram, e eles não estão mais nessa mesma, né, não estão mais conectados como eles eram antes, e o filme mostra isso só nas atuações, que estão sensacionais, do Riz Ahmed, da Olivia Cook. Precisamos falar também do Paul Rudd também, né, porque é outro elemento super importante do filme, assim, porque tudo nele tá no olhar, tá no corpo dele, né, aquela sabedoria de quem passou provavelmente por coisas muito parecidas com a do próprio Ruben, né? Então é interessante ver isso. Aquela conversa final deles é um soco no estômago, né? Não, é sensacional, Você vê que ele tá, tipo, chateado, tal, provavelmente porque ele não... talvez até com ele mesmo, porque ele não conseguiu ensinar o que ele devia ter ensinado pro Ruben, o que ele queria ter ensinado, né? Enfim, eu acho lindo, assim, mas o incrível é a atuação de todos do elenco, mas do Paul Rudd tá, assim, sensacional, porque você vê no olho, você vê no jeito, você vê que ele tá, tipo, ele exala aquela sabedoria do cara que sofreu pra caramba e tá muito provavelmente faz aquilo até como forma de redenção, né? Claro que eu tô presumindo personagem, mas acho que o filme é muito isso, né? Você mergulhar nesses personagens, principalmente no Ruben, mas tentar entender o que se passa, por exemplo, no caso desse cara, né, que tá lá tentando ajudar, e tudo nele exala essa sabedoria, e ao mesmo tempo quase que uma certeza de que uma hora ele vai se dar conta, né? Eu sei que esse moleque aí uma hora vai entender, vai seguir o caminho, mas que pena que ele tá passando por isso. A hora que ele fala que ele tá vivendo como um viciado, eu achei sensacional, porque é muito isso, né? Tipo, é aquela ideia fixa de que eu vou ter que fazer isso e aquilo, né? E que conversa com o Soul, né? No sentido de que, por isso até que eu comecei o podcast hoje falando do cuidado com as coisas que você quer, porque pode ser que não seja o que você precisa. Tipo, o cara queria tocar na banda e depois ele vê que não era bem aquilo, né? Não mudou tanto que ele imaginou. E aqui também, no Som do Silêncio, ele quer porque quer o aparelho, ele quer porque quer voltar a ouvir, e o que ele precisa de outra coisa. E, enfim, e aí é todo o processo de descoberta dele, que passa por tudo isso que, enfim, e que dramaticamente tem esse impacto, porque o filme todo vem, se a gente pensar na técnica, né, na mixagem de som e tal, que acho que o filme merece pelo menos indicações a premiações, a gente tá o tempo inteiro ouvindo ou o som real, como público, ou a gente tá mergulhado no que ele ouve, que é um negócio abafado, e aquela cena final é tipo um absoluto silêncio, que é o que ele tinha que buscar. Ele não tinha que buscar o som, ele tinha que buscar, como diz o título em português, o som do silêncio, que é o absoluto silêncio, que é o que ele consegue no final, que seria o stillness que o cara fala, né? Sentar no quarto e ficar realmente quieto, realmente paz consigo mesmo, encontrar uma unidade, né, no próprio corpo e tal. Isso é um troço muito maluco, né? Porque quando a gente para pra pensar nisso, essa cena do diálogo entre os dois, né, o último diálogo entre eles, a cena termina com eles, tipo, ali, né, ele pedindo uma ajuda, né, o Ruben pedindo pro Joey pra ficar ali durante um tempo e tudo mais, e o Joey, tipo, se recusando, falando que não ia dar, que ele tem que preservar os outros e tudo mais. E é isso que você falou, ele fala com carinho, mas ao mesmo tempo
com a firmeza de um mestre, né? De alguém que tá ali, tipo, guiando o Ruben. E quando termina esse diálogo e o Ruben levanta e fala, não, beleza, tudo bem e tal, a câmera fica fixa no Joey. E aí o Ruben levanta e sai e o Joey fica ali. E aí aquela coisa potente que é o Joey, de alguém que, sabe, já viveu, que tá entende sua própria situação, entende a situação do Ruben e tudo mais, você vê ele sentindo, porque ele dá uma respirada funda, assim, ele solta o ar, tipo, puta, isso foi uma das coisas mais difíceis que eu acabei de fazer na minha vida, sabe? E ele faz isso, então você percebe que é uma situação sensível a todo mundo. E essa cena final que você bem colocou agora, que é quando ele tira o aparelho e aí você vai pro silêncio, pra quem tá assistindo é uma paz, né? Aquela coisa de, nossa, finalmente ele tirou aquele monte de barulho. E essa sensação é muito a sensação do próprio personagem, que é essa coisa de, ele era um turbilhão de coisas, de querendo resolver várias coisas, e é a namorada, e é a banda, que eu vou fazer da vida, e não consigo ficar parado no quarto, que eu grito, que eu soco, e não sei o que e tal. E aí, nesse momento, quando ele tira o aparelho, você que tá ali ouvindo aquele monte de chiado, aquelas coisas ruidosas e abafadas, e não sei o que e tal, e ele tira e vem aquele silêncio, você sente aquele ali, você sente a mesma paz que o personagem tá sentindo. E isso é muito empático, sabe? É muito te colocar no papel desse personagem. Eu acho que isso que é uma das coisas mais potentes desse filme, é justamente como ele te direciona. E pra gente terminar de falar desse filme, eu queria perguntar pra Carissa, né, aproveitar aqui toda a influência que ela tem lá com a Biscoiteiras, sobre prêmios e tudo mais. Eu queria saber, cara, o que você acha desse filme em relação a premiações, né, porque é um filme que foi muito bem abraçado pela crítica, né? Eu acho que ele é um dos que ainda seguem forte. Assim, porque teve muito filme que a gente achava que ia ter indicações, e quando a gente foi vendo, porque já saiu boa parte, né, das premiações, assim, os indicados, a maioria não tem resultado ainda. É claro, falta o Oscar e tal, mas ele tá sendo lembrado. Eu acho que ele tem força para chegar a ser um dos indicados em melhor filme no Oscar. E eu acho que a indicação do Riz Ahmed também é bem possível. E é isso, assim, é um filme que a crítica gostou muito, e eu acho que, em geral, ele vai... Assim, não é o filme que está sendo mais indicado, a gente tem, né, os Mank da vida. Sim, Mas, enfim, minha tristeza. Detalhe, eu sou uma grande fã do David Fincher. O que me deixa mais triste ainda. Dor. Consegue distinguir? Mas é isso, assim, eu acho que ele tem força, acho que o Som do Silêncio, ele vai... É um filme que vai surpreender, eu acho. Mas você acha que ele chega... Você acha que ele cai pra também algumas coisas técnicas? Porque a gente tem essa parte da mixagem, montagem e tal, que são esse fortes. Ano parece que tem uma diferença, né? Parece que juntaram as categorias de mixagem e montagem de som, eu acho. Mas eu acho que ele deve chegar assim. Inclusive, gente, eu queria tanto ter visto esse filme no cinema. Eu sei que ele é do Prime Video e tal, mas, nossa, esse filme no cinema deve ser uma experiência de som, assim, muito incrível. Verdade, sabe? Tem toda a razão. Eu realmente queria, mas assim, é isso, eu acho que é um filme que vai chegar longe, e eu realmente gostaria que chegasse longe. Eu não sei se vai ter indicação de melhor direção, mas eu acho que é pro Riz Ahmed e a de melhor filme no Oscar, eu acho que ele consegue. E provavelmente alguma coisa de som, sim, também. Também acho. Nossa, mas eu fiquei muito feliz com esse filme, porque eu achei ele muito... Tipo, é um dos tipos de filme que eu mais gosto de ver, sabe? Assim, que eu também, cara. Faz mergulhar no personagem e não fica se preocupando em falar demais, mas você tá lá sacando, assim. Sei lá, eu fiquei muito... Eu vi o filme inteiro emocionado, sabe? Assim, tipo, desde o começo mesmo. Assim, eu fiquei, cara, que coisa intensa, assim. E por tudo, pela combinação de tudo. Assim. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
Plano Detalhe da semana, aquele momento gostoso que a gente tem aqui no podcast, que é dar aquela dica pra você, né, pra você curtir melhor a sua semana. Temos muitas coisas ainda pra fazer durante a semana, né, muita coisa pra ver, pra assistir, pra ler. E Dani, o que você trouxe pra gente aí de Plano Detalhe pra essa semana? Eu vou indicar um livro e um filme. Legal. São, né, 2 dicas. Primeiro, um livro que eu terminei de ler, que chama Um Dia Chegarei a Sagres, da Nélida Pinhon. É um livro que eu vi à toa, assim, na prateleira, enfim, sabe assim, vi e falei, vou levar. Foi logo que reabriu a livraria na minha cidade e eu achei legal. Falei, vamos lá comprar um livro, porque, né, livrarias, quero que elas fiquem abertas para sempre. Então eu fui lá, vi esse livro, me interessei e não tinha me tocado que é um livro bastante recente, é o último livro que a Nélida Pinhon lançou, eu nunca tinha lido nenhum livro dela e tal, e é muito bonito, assim, enfim, ele conta a história de um português, se passa todo em Portugal, né, é a história de um rapaz no século XIX que perde o avô que criou ele e resolve ir andando até Sagres, né, que é a cidade onde ele está encantado pela história de Portugal, porque tem um infante de muitos anos atrás que lutou por Portugal, tal. Então ele é meio que um cara viciado nisso, assim. Ele teve acesso à educação mesmo tendo sido pobre, então ele é um cara que quer, né, ver essas coisas e isso acaba sendo desconstruído, mas o livro vai muito além, conta muita coisa da vida dele, enfim, e a escritora vai desconstruindo essas questões do país, né, tal. E ele é super formal, assim, uma leitura super rebuscada, cheia de palavras difíceis e parágrafos longos, tal. Então eu achei gostoso de ler, mas ao mesmo tempo ele não é tão fácil. Mas é um livraço, assim, um livro incrível. Eu até vi que tem um Roda Viva que a Nélida Pinhon participou e falou do livro. Depois eu vou assistir, mas já fica aí a dica do livro para quem quiser ler, vale muito a pena. Quem gosta de Portugal, ou já visitou, ou acha interessante, também é um prato cheio, assim. E filme, eu vou indicar um de terror, que tem lá na famosa... A gente falou hoje de um filme da Disney Plus, do Prime Video, e eu vou citar um filme que está lá na Netflix, naquela coisa que está lá. Que é o His House, né? Até esqueci o título dele em português. O que ficou pra trás. O que ficou pra trás, isso mesmo. O que ficou pra trás, ou His House, que é, assim, incrível, assim, um filme super intenso, pesado. Não é terror de dar sustinho, graças a Deus. Odeio filme de terror que dá sustinho. Apesar de ter alguns sustos, tem um susto aqui e ali, mas assim, nada de ficar, né? Mas é assim, cheio de alegorias e coisas interessantes. A história, né, de um casal de refugiados que chega na Inglaterra, consegue a oportunidade de morar numa casa, para entrar num processo de ficar no país, né? Porque eles, né, refugiados, tiveram que sair do país deles. E aos poucos o filme vai tanto mostrando o passado deles, quanto mostrando quais são esses fantasmas que os atormentam. E é só isso que é bom de se falar, não precisa falar muito mais. É um filmaço, assim, um filme super... Pra quem gosta de filme de terror, e também acho que pra quem não gosta tanto de filme de terror, ele tem outras leituras possíveis, ele tem dramas e tal, então ele é um filme muito interessante, assim, muito bom. Muito bem, tá aí então essas 2 dicas do Dani, livro e filme, anotado pra você aí, né, que não pegou o que a gente falou aqui, entra no post desse podcast, ou na descrição desse podcast, tá lá, vai ter lá Plano Detalhe e o nome da pessoa que ela indicou. Se for no post desse podcast, inclusive tem o link, então é só você clicar e você já vai ser direcionado aí pro filme, diretamente pro filme, pra já adicionar na sua lista e tal, e assim por diante. Cá, e você, o que você trouxe de bom pra gente pra começar bem em 2021, Cá? Suas primeiras dicas aí, o que você trouxe pra gente? Então, eu também vou indicar um livro, só que na verdade não é um livro em filme, é um livro em uma série. Ah, ótimo. O livro que eu vou indicar é A Vegetariana. Não é um livro novo, inclusive tem adaptação pro cinema, mas eu acabei de ler recentemente e eu fiquei assim, nossa. Ele vai contar a história de uma mulher que, na Ásia, tá? Ela simplesmente decide um dia parar de comer carne. E a partir daí, a vida dela e da família, na verdade, todo mundo que a cerca muda e não necessariamente muda para melhor. E é muito interessante como, através de uma premissa que, assim, é tão básica, uma mulher um dia resolve parar de comer carne. Só isso. E a partir disso, a gente vai ver, assim, grandes desdobramentos e vai ter toda uma crítica
a misoginia, até a coisa assim do questionamento de existe a necessidade da gente comer carne, a questão de costume, cultura, por que é tão difícil aceitar que pessoas possam deixar de comer carne, enfim, o livro ele vai falar disso, mas ele ultrapassa muito isso, e eu acho que ele traz, assim, uns questionamentos muito interessantes. É curioso, porque, assim, apesar de eu comer muita coisa vegana e tal, eu não sou vegetariana, gente, eu como carne. Mas eu acho que a discussão do livro é muito boa, a discussão básica, que é essa coisa, assim, do vegetarianismo, mas, assim, a discussão sobre misoginia e estrutura social que o livro traz é incrível. E ele é dividido em 3 partes, e cada parte é narrada por uma pessoa diferente. E, enfim, vai falar de problemas mentais e, enfim, eu acho um livro bem interessante. É engraçado que já tinham me indicado durante muito tempo e eu relutei em ler o livro. Nossa, se eu soubesse, tinha lido antes. Você sabe que a gente publica, tem um canal, né, no YouTube, e aí tem um vídeo lá que é o 10 coisas que você não sabia sobre a Natalie Portman. E recentemente alguém foi lá no vídeo e comentou assim: nossa, a Natalie Portman é muito querida, pena que ela é vegana. Caraca! Gente, como assim? Pois é, que a pessoa tem na cabeça. Pois é, e assim, eu tenho na minha cabeça que se a gente fosse todo mundo vegano, a gente não teria nem coronavírus, amigo. Ah, sem dúvida. Seria todo mundo mais saudável, tá? Pois é. Em vários aspectos, nossa. Mas é isso, a coisa do vegetarianismo e do veganismo ainda existe muito preconceito e é tão bizarro, porque se você vai comer em lugares veganos e, enfim, você descobre que existe uma infinidade de coisas muito maravilhosas. E assim, todo mundo come alguma coisa que é vegana, mas as pessoas acham que tudo que você precisa é proteína animal, e nem é, gente. Exatamente. Mas a outra coisa é a série, e é uma série que tá no Globoplay, então é fácil de assistir, já que todo mundo já falamos de Amazon Prime, de Netflix, enfim, aí eu vou trazer a Globoplay. Excelente. Que é Porque as Mulheres Matam. E é uma série que, na verdade, ela é de 2019, da CBS All Access. E, enfim, ela chegou agora, no início desse ano, no Globoplay. E ela tem a Lucy Liu como uma das protagonistas e a Jennifer Goodwin. E vai contar a história de 3 mulheres, cada uma em uma época diferente. Uma no ano de 1963, uma em 1984 e uma nos dias atuais. E cada uma tem casamentos diferentes. A de 63 é uma dona de casa exemplar, que é devota ao marido e tal. A de 84 é uma socialite que vive de aparências e que, enfim, o casamento dela parece perfeito. E a dos dias atuais vive um relacionamento aberto e tal. Todos os 3 casamentos parecem perfeitos, até que cada uma delas descobre que o casamento não é perfeito. E a partir daí, assim, vai tendo várias questões e, enfim, se fala de relacionamento, ao mesmo tempo tem toda essa coisa, o nome da série é Porque as Mulheres Matam. Existem assassinatos nas 3 épocas e, enfim, a série também vai ter toda uma coisa de é meio um documentário, mas não é e tal. É um farofão. Eu digo logo, é um farofão, mas é um desses farofões assim, tipo, que você é viciante. É uma série muito nada a ver, mas ela é divertida. Não, eu digo logo assim, gente, é do mesmo criador de Desperate Housewives, então assim, não, gente, por favor. Mas o elenco é maravilhoso, assim, a Lucy Liu é incrível. As 3 atrizes estão muito bem, mas, enfim, vai questionar, vai tratar de uns temas super atuais, assim, mas é isso, de um jeito bem farofa, e é uma daquelas séries leves. E foi por isso que eu fui assistir, porque eu assisto umas coisas muito pesadas, aí, mas quando você quer um negócio assim, eu quero algo leve pra ver. Exato. E essa é leve, gente, enfim, é engraçadinha. Então fica a dica. E vai muito falar da coisa do papel da mulher na sociedade, então ela é engraçada, ela é leve, mas ela tem seus
enfim, suas questões para debater e tal. Demais, olha aí, mais um livro e série aí pra vocês, incrível. Vitor, e você? Tá estreando aqui hoje com a gente, o que você trouxe de bom aí de Plano do Detalhe pra gente? Cara, trouxe dois filmes que eu vi recentemente. O primeiro é um filme do Michael Cimino, de 85, chama O Ano do Dragão, um filme com Mickey Rourke. É um filmaço, fala sobre o Mickey Rourke, que é um policial completamente errado e uma pessoa horrível que fica obcecado em destruir a máfia chinesa em Chinatown, em Nova York. É muito bom e é muito fácil de achar também. E eu trouxe um outro filme também estadunidense, que é Collateral, do Michael Mann, com Tom Cruise e o Jamie Foxx. Meu, nem dá pra falar muito desse filme, mas é uma noite. Tom Cruise é um assassino de aluguel, Jamie Foxx é um taxista. Assistam, 2 horinhas, muito fácil de achar, boa sorte. Nem dá pra fazer sinopse desse filme, porque nossa, não dá, é impossível, não dá. A pessoa precisa se surpreender assistindo Collateral, porque é incrível. Pô, você foi beber ultimamente aí ali do final, ali, né, anos 80, começo dos anos 2000, pegou essa faixa ali pra ver uns filmes aí antigos, né? Antigos entre aspas, porque não são antigos. Né? Cara, o Cimino eu tô maratonando recentemente, eu nunca tinha visto nada dele fora o Franco Atirador. E Michael Mann eu meio que redescobri, porque eu vi Collateral e Miami Vice quando eu era moleque, e um SBT, saca? Assim, Belas Artes, dublado, e eu odiei, eu achei um saco. E aí, depois de um tempo, eu assisti Fogo Contra Fogo e recentemente eu assisti Thief. E quando eu assisti, eu fiquei encantado. Eu pensei, vou maratonar Michael Mann, foda-se. e ainda pensei, vou rever Miami Vice Collateral por último. Porque eu tinha certeza que eu ia amar. E foi justamente o que aconteceu, e Collateral é do caralho. Não tem outra expressão pra falar. É, muito legal mesmo. Que legal. Aí, 2 filmes então. E pra finalizar, eu vou trazer coisas diferentes aqui. A primeira delas é no YouTube. Vou sugerir para vocês aí, dentro do canal do GNT, tem lá agora, né, faz pouco tempo que está alocada ali dentro do canal do GNT, dentro do YouTube, a blogueirinha do fim do mundo. Eu não sei se a gente já comentou aqui sobre ela e tal, mas é essa personagem que surgiu aí, né, a blogueirinha do fim do mundo, e antes a Maria Bopp, ela fazia essa personagem ali no Instagram e tudo mais. Maria Bopp, para quem não sabe, ela fez a série agora recente, né, da Bruna Surfistinha, e ela tinha essa personagem, que é uma personagem super sarcástica e tal, que tem ali umas ideias super diferentes e tal, bem alinhadas com o nosso atual governo, né? E o texto que ela coloca nessa personagem, eu acho inacreditavelmente bom, assim. Ela é ácida na medida certa, ela faz as críticas também na medida certa e sempre com um bom humor, sabe? Com uma leveza, assim, e tal. Ela ultimamente tá colocando, né, no começo do vídeo dela, falando, gente, isso daqui é uma ironia, né? Então, entendam isso, né? Porque tinha gente que assistia e falava, nossa, que menina maluca, o que ela tá falando? Não sei o que, não entendiam o lado da ironia. E aí eu vou recomendar todos os vídeos da blogueirinha do fim do mundo, mas mais especificamente um dos últimos aí que ela fez, que foi Tendências de 2050. Ela fez essa personagem está em 2050 e ela está ali, ela vai se maquiar e tal, enquanto ela fica refletindo sobre a vida. Fica essa dica aí, a blogueirinha do fim do mundo. E também, no meu primeiro plano detalhe aqui, né, do podcast esse ano, eu sugeri aqui um site, o Mapeia, que era um site para que você conseguisse fazer o trajeto que você vai fazer de carro, para você tentar economizar ao máximo, né, de tempo, de combustível e tudo mais. E aí agora eu queria trazer uma outra dica também de carro, só que agora voltada para o combustível. Existe um site chamado Preço do
doscombustíveis.com.br. Você acessa esse site, você coloca ali o seu endereço ou a cidade que você está, enfim, e aí ele vai te mostrar todos os postos de gasolina que estão próximos de você e os valores. Então você tem uma noção, né, de quanto que tá o valor do combustível ali perto de você. Tem gente que às vezes fala, mas eu uso lá meu aplicativo e tal, no carro, que já mostra um pouco isso e tal. Beleza, continua usando, é ótimo. Mas esse site, ele é bom por isso, porque você consegue acessar lá e antes de você sair qualquer coisa, às vezes você sempre vai no mesmo posto da sua cidade. E às vezes não é o lugar que tenha o melhor combustível. Então você procura um posto que tem uma bandeira legal, que tenha um preço bom, e eu acho que esse site vai ajudar. Afinal de contas, eu tô trazendo essas dicas por 2 motivos. O primeiro é que a gente não pode ficar saindo. E quando sai, a gente tem que sair de carro, fechado, não sei o que e tal. E o segundo é que o preço das coisas, né, gente, está alto. Inclusive o do combustível. Então, quanto você conseguia se cuidar, ter uma consciência financeira e tal agora, eu acho que vai ser importante, porque os próximos meses, anos e tal prometem. Então, preparem-se, cuidem-se e acessem esse site aí, preçodoscombustíveis.com.br, que vai te ajudar aí a fazer um planejamento melhor das suas saídas. Chegando aqui no final do podcast Cinemação 401, o começo de uma nova era desse podcast, né, Dani? Estamos começando, tudo é diferente, né, Dani? Tudo, inclusive os filmes a gente vê no streaming, no tema de cinema. Mas tudo bem, paciência. Começou a era dos 400 aqui. Então, de agora até o podcast 500 é tudo 400, tá, gente? Já vai se acostumando. Então, estamos aqui no 401. E eu queria agradecer aqui a presença desses nossos amigos que vieram aqui falar com a gente, sempre ajudar a gente aqui a discutir mais os filmes. A Carissa, lá do canal do YouTube, né, Carissa Vieira. Carissa, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu queria que você deixasse de novo o seu convite para quem quiser te ouvir, te ver e te seguir, né? Eu que agradeço por mais uma vez, né, ser convidada para gravar com vocês, é sempre divertido. Enfim, para me encontrar é só ir lá no YouTube, procurar por Carissa Vieira, também tô no Instagram, no Twitter, e agora eu tenho um podcast para chamar de meu. Então é isso, gente, obrigada mais uma vez e até a próxima, né? É isso aí, obrigado, cara, obrigado novamente, fica o convite, gente, vamos entrar lá nas biscoiteiras e manda mensagem lá, fala assim, conheci vocês lá do Cinemação, só pra cair, sentir a potência dos nossos ouvintes. É isso aí. Vitor, obrigado também pela sua presença aqui, cara, foi incrível, muito obrigado mesmo. E deixa também seu convite aí, afinal de contas, é o que a galera mais quer, consumir conteúdo. Eu que agradeço, gente, o convite. Foi divertidíssimo participar do Cinemação e primeira vez, mas espero que não seja a última, porque foi ótimo, a conversa foi ótima. Eu tô nas redes sociais como Vitor Martins C, em todas as redes. No Instagram tem um underlinezinho do lado do C, mas é facinho de achar. Eu uso mais o Twitter, então, principalmente para compartilhar meme, falar de Big Brother e falar de cinema só de vez em quando. Então, só chamar por lá, DM aberta. E meu site é o Assim Falou Vitor, o qual eu escrevo críticas. Eu sou mais de escrever, então eu escrevo crítica, cubro festival, faço entrevista de vez em quando, essas coisas. E nas redes sociais também é Assim Falou Vitor em tudo. Então é bem facinho de achar. Agradeço novamente aí, foi incrível, foi bem legal. Dani, obrigado também pela sua presença em mais um podcast. Agora a gente tá mais relaxado, lançamos o 400, né, Dani? Agora a gente tá tranquilo porque saiu, né, Dani? Esse filho foi para o mundo e tá aí tocando corações. Foi, valeu, acho que valeu a pena, né, todo aquele trampo. Ainda bem que não é toda semana, né, que fazer tudo aquilo. Mas espero que todo mundo goste. Quem gostou também comente, por favor, pra gente
gente saber medir bem a resposta da galera. E é isso, gente. Obrigadão, Carissa, pela participação. Obrigadão, Vitor. Adorei falar dos 2 filmes. Acho que é sempre bom também falar de filmes, em vez de fazer não fazer necessariamente um podcast inteiro só sobre um filme. E eu vou agora pesquisar se o Bjorn Borgenson aconteceu alguma coisa com ele ou se ele tá bem. Caraca, que comentário é esse? É o cara do Soul, do filme, que confundem ele com... Acho que ele deve ter... A alma dele deve ter ficado perdido, porque confundiram lá o cara com ele no começo. Como que chama? Esse fim aqui foi um... Eu até esqueci o nome desse negócio que vocês falam, que tem nos filmes. Perdi a piada já. Como que chama aquele negócio que tem no filme? Pós-crédito. Não, é o... Quando tem tipo um elemento que é do outro filme lá, é um easter egg. É um easter egg do som. Pronto. Muito bom, Dan. O podcast Cinemação 401 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.